Hoje, dia 3 de agosto, estamos na nossa aula aqui de Química, tá bom? Vamos só aguardar mais 2 minutos para os demais colegas aqui entrarem, certo? Se não falha a memória, do segundo ano B, que estavam já perguntando para aceitar, né? Mas eu falei que era a partir de 9h20. Nossa aula vai até às 10 horas da manhã, tá bom? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu já vou compartilhar aqui a tela, o slide que eu vou estar falando sobre ele hoje, tá bom? Explicando. Não sei se vocês já estão aí visualizando, que eu já estou compartilhando a tela com vocês. Tá ok? Vamos só aguardar mais 1 minuto, ok? Aí a gente inicia nossa aula. E a nossa aula será, por enquanto, nesse formato agora, nesse novo horário, nas terças-feiras, das 9h20 às 10 horas. Ok? Salvo se houver alguma mudança e alteração. Mas até então, não, né? Que eu saiba, não. Só aguardar mais um coleguinha entrar, ok? A gente inicia a nossa aula. São 9h24. À medida que os alunos forem entrando, eu vou aceitando e a gente vai dando continuidade, tá bom? Como é que vocês estão? Vocês estão tudo bem? Tudo na paz de Deus? Participaram das aulas hoje com outros professores? Ou é a primeira aula de vocês hoje, do dia de hoje, do dia 3? Otávio, Tásia, Suzana e os demais. É a primeira, Otávio? Tudo bem, ok. Então vamos lá. Na nossa última aula, nós estudamos sobre propriedades coligativas. Foi um assunto que vocês já fizeram as atividades há 15 dias atrás e era voltado para o que é que um soluto influencia na solução. Vamos só relembrar aqui um pouco. Se eu colocar sal na água, a água vai ferver a uma temperatura maior ou menor? Alguém lembra? Eu coloquei água para ferver. Aí eu coloquei sal. Se eu não tivesse colocado sal, a água ferveria a 100 graus. Mas eu coloquei sal na água. A pergunta é, a água vai ferver a uma temperatura maior que 100 graus ou menor do que 100 graus? Alguém lembra? Isso mesmo, Kawane. Isso mesmo, maior. Porque o sal é um soluto não volátil que influencia ali os fatores. E um dos fatores que está influenciando é o ponto de ebulição, no caso aí, para ferver a substância. Do mesmo jeito para congelar. Se ela congelava a 0 graus, colocando sal, ela vai congelar abaixo de 0 graus. Tá bom? Então foi o que a gente estudou na nossa última aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre equações termoquímicas. Ok? No livro de vocês, agora só aqui lembrando o livro. Deixa eu ver se eu consigo aqui falar onde é que está a página. Só um momentinho. Eu digo aqui a página bem certinha para vocês.
momento que eu falo aqui a página, tá certo? Onde está o livro dessa atividade. Deixa eu ver aqui. Pronto, está entre as páginas 53 a 73, ok? Estão entre as páginas 53 e a 73 do livro de vocês, tá bom? Então, o que são equações termoquímicas? O que é a termoquímica, na verdade, né? São reações químicas que a gente já estudou na primeira série do ensino médio e nós já vimos aqui as misturas quando a gente estava estudando soluções. E normalmente a gente não estuda olhando para esse foco, olhando para essa área, mas a gente vai estudar hoje tendo essa visão diferente. Toda reação química, ou ela libera energia, ou ela absorve energia. É a primeira palavra. Liberar energia, ok? Ou absorver energia. Toda e qualquer reação química passa por esse processo. Seja liberar energia, seja absorver energia. Por exemplo, eu aqui estar dando aula para vocês e vocês estando aí do outro lado estudando. A pergunta é, nós estamos liberando energia ou absorvendo energia? Alguém sabe me dizer? Eu aqui hoje, está do outro lado, desse lado da tela, pela uma aula virtual, dando aula para vocês, vocês aqui acompanhando, estudando. Nós estamos liberando energia ou absorvendo energia? Esteves colocou absorvendo energia. Vamos lá, Esteves e os demais. Nós estamos falando, escrevendo, ouvindo e vendo. Estamos desgastando as proteínas, os nutrientes, todas as vitaminas, todas as substâncias que nós alimentamos hoje ou ontem. E para que o nosso organismo funcione, é necessário a gente respirar. E quando os gases entram no nosso corpo, e que o que reage é o gás oxigênio, a reação que o oxigênio ele está no lado dos reagentes. Igual está aí na foto. Você está vendo aí H2 mais O2. E pelo O2 estar nos reagentes, toda reação química, ela é negativa. Pode ver que o valor do outro lado tem um sinal de menos. 292,6, a primeira aí. Então quer dizer que quando a gente está exercendo algo, seja falando, ouvindo, enxergando, movimentando, seja praticando exercício ou até dormindo, nós estamos liberando energia. Agora, Esteves e os demais, se nós estamos comendo, alimentando, seja um café da manhã, um almoço, a janta, um lanche, seja líquidos, sólidos, nós estamos o quê? Absorvendo energia. Entendeu, Esteves? E os demais? Ok. Então, são os dois lados que a gente tem que colocar na nossa mente. A reação química está liberando energia ou a reação química está absorvendo? Professor, ela pode liberar e absorver ao mesmo tempo? Pode não. Ou ela libera ou ela absorve. Não pode esses dois corpos químicos ocupar o mesmo espaço. Ou vai liberar energia ou vai absorver energia. Ok? Então vamos lá. A gente já está vendo aqui uma informação que eu disse anteriormente na explicação, que quando o sinal está menos, é porque está liberando. Isso mesmo. Então, quando tiver negativo, é liberar. E quando tiver positivo, é absorver. Ok?
O que tiver negativo e positivo o que, professor? O valor da energia. Na física, seja o professor Paulo ou o professor João, que dão aula para vocês, eu não sei qual dos dois, eles provavelmente ou já passaram por esse assunto ou já falaram, ou ainda vão falar sobre calorimetria, calor. E quando vocês calculam o calor, a capacidade térmica, quando vocês calculam as informações das energias de um organismo, encontradas em joules ou em calorias. Então, essas informações na física também são aplicadas na química. Andam ambas juntas quando é estudado na termoquímica. E as energias na química, ela é medida também nas mesmas unidades. Ou em joules, que aí está KJ, que é quilojoules, ou em calorias, que é cal. Quando nós nos alimentamos, nós alimentamos em uma quantidade X de calorias, que também podia ser uma quantidade X de quilojoules. Do mesmo jeito, quando nós estamos exercendo algum tipo de atividade, seja ela aquilo que eu já falei, a gente está liberando energias, ou na unidade em calorias, ou na unidade em joules. Normalmente, já foi colocado no dia a dia de todos, esse termo, calorias. Quando alguém vai lanchar e pede lá 2 baurus, ninguém imaginou quantas de calorias está alimentando. Mas é muita caloria, que nós vamos fazer essa pesquisa depois, ok? Quando toma assim um copo de refrigerante, quando mesmo está próprio almoçando, tomando café, comendo frituras e outras coisas mais na alimentação, nós estamos absorvendo aí calorias. É bem verdade que podia ser também joules ou quilojoules. Depende da unidade e do cálculo que estiver sendo feito. Tá bom? Até aí estão entendendo direitinho o assunto que nós estamos estudando? Estão entendendo? Beleza. Então o assunto de hoje chama-se termoquímica. Beleza. E quando eu falo de termo, é de energia. Química, de reações químicas que envolvem energia. Ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Beleza. Então vamos aqui. Nesse primeiro slide, nós temos aí o que? Forma-se de representar uma reação química semelhante a uma equação química comum, que informa a variação de entalpia. Professor, o que é ser entalpia? Entalpia, gente, é a energia de uma reação química, ok? Entalpia é a energia de uma reação química. Beleza? Então, quando eu falo entalpia, nós estamos falando em energia de uma reação química. É como que você comeu um alimento e você comeu tantos de entalpia na química. Quando eu falo entalpia, eu estou falando energia, que essa energia pode ser medida em calorias ou joules, ok? Beleza assim? E aí vem a variação de entalpia resultante do processo, que depende da pressão e depende da temperatura do ambiente. Então toda reação química, gente, depende dessas condições, que é a pressão e a temperatura. Claro que quanto maior a temperatura, maior é a velocidade da reação química. É um assunto que vem depois disso aí. Quanto maior a pressão, maior também a velocidade da reação química. Mas são fatores que influenciam. Então a gente tem que ficar também atento aqui a fatores que vão estar influenciando ou não vão estar influenciando para liberar energia ou para absorver energia. Lembra do assunto que eu comecei revisando no início da aula? Se colocar sal na água, a água vai ferver a uma temperatura maior?
Então quer dizer o quê? Quer dizer que o sal foi um fator que influenciou para que a temperatura aumentasse para ferver a água. Ao mesmo tempo, foi também um fator que dificultou a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, como na química existe tudo depende de um referencial, é muito importante essa palavra referencial na química também. Temos que ter muito cuidado. Tudo depende de um referencial. Eu não posso dizer aqui que todas as reações químicas são agora de liberar, ou todas as reações químicas agora são de absorver. Não, eu não posso falar isso, tá certo? O que eu posso dizer é que depende de um referencial. Ok? Dúvida até aí? Posso continuar, galera? Beleza. Seguindo, nós temos aí 3 tipos de reações. Porém, essas 3 reações são reações que nós temos hidrogênio e oxigênio antes da seta, que quer dizer reagentes, ok? Reagentes. E após a seta é chamado de produtos, ok? Produtos. Então, a partir de hoje, é um macete, serve para o Enem. Se o oxigênio, o O2, estiver nos reagentes, ok? Nos reagentes, sempre, onde levarem, sempre vai liberar energia. Ou seja, se vai liberar energia, o valor, eu estou aqui escrevendo e vou enviar daqui a pouco. O valor será negativo da entalpia. E o que é entalpia? A energia química, ok? Então, se o O2 estiver nos reagentes, sempre vai liberar energia. O valor será negativo da entalpia. Ou o valor é positivo, ou o valor é negativo. Então, se essa reação química aqui ela fosse inversa, ou seja, se o O2 e o H2 estivesse do lado do H2O e o H2O do outro lado, o valor aqui apenas seria de mais, ok? Vou repetir. Se o H2 mais um meio de O2 estivesse no lado dos produtos, após a seta, e o H2O estivesse do outro lado aqui, antes da seta, o valor do ΔH seria positivo. Entenderam assim? E o que é um ΔH? Quer dizer uma variação de energia. E o que é energia na química? Energia é entalpia, ok? Energia é entalpia. São nomenclaturas novas para vocês que vocês vão aprendendo e entendendo, tá certo? Água aí, por favor. Natural, viu? Entenderam assim, gente? Tudo belezinha? Então, por que que um tem um valor de 292,6? Obrigado. Outro tem um valor de 286,6 e outro tem um valor de 292,9. Alguém sabe aí só diferenciar por que que isso está acontecendo? Não precisa falar assim cientificamente, mas só olhar aqui para o slide. Tem algo do lado dos produtos que está diferenciando. Preste bem atenção aos detalhes. Tem algo que está diferenciando. Então, se está diferenciando, o valor liberado para a formação da água nesse formato aí pode ser maior ou menor. Alguém consegue enxergar e falar ou escrever o porquê que está sendo diferente, sendo 3 reações químicas iguais? E aí, gente? Conseguiram decifrar?
é um detalhe muito, mas muito interessante. Se conseguirem enxergar o porquê que está dando valor diferente, mesmo sendo reações químicas iguais, porque aqui tem, ó, H2 mais O2 formando H2O. Na segunda, H2 mais O2 formando H2O. Na terceira, H2 mais O2 formando H2O. Então, ó, as quantidades, ó, 2, 2, 1,5 de O2, 1,5, tudo certinho. Isso, Samuel, parabéns! É porque a primeira está no estado sólido, a segunda está no estado líquido e a terceira está no estado vapor. Isso mesmo, Samuel, parabéns! Ó, quer dizer que a substância quando está formada, quando ela é formada e ela é formada de maneira sólida, ela vai liberar um valor de energia. Se ela é formada no estado líquido, ela vai liberar outro valor de energia. É muito importante isso aí, viu? É cobrado no Enem, gente. É muito importante. Esse assunto é um dos assuntos mais importantes da química do segundo ano. É um dos mais importantes, um dos mais cobrados no Enem, gente. Um dos mais cobrados chama-se termoquímica. É muito importante ele. E a água, quando é produzida no estado vapor, ela libera outro valor de energia. Então quer dizer que, dependendo do referencial da substância formada, seja ela formada no estado sólido, líquido ou gasoso, vai diferenciar o valor liberado ou absorvido de energia. Isso mesmo. Vou repetir. Depende do referencial que a substância está sendo formada, seja ela no estado físico, que assim seja formada, vai influenciar o valor de energia liberado, que no caso aqui é liberado, ou absorvido. Tá ok, gente? Belezinha aí? Vamos agora para o próximo slide. Próximo slide, ok? No próximo slide, nós temos aí a questão da quantidade. É muito importante isso. E ao mesmo tempo, nós temos 3 exemplos de reações positivas, que o ΔH é positivo. Então, se o ΔH, ou seja, a entalpia, for positivo, a reação vai absorver energia. Beleza? Absorver energia. Ok? Dúvida aí, gente? Eita, tem a palavra errada. Absorver. Absorver. Então, beleza, Samuel. E os demais? E os demais? Samuel aqui deu a resposta, está dizendo que está sem dúvida. Mas os demais, nós temos aqui, deixa eu me ver, nós temos aqui 16, né? Temos Arnold, temos Cauane, Esteves, Evelyn, João Pedro, João Victor, Luíse, Maria Clara, Otávio, Samuel, Sandriê, Sara, Suzana e Tásia. Temos todos esses aí presentes. Ok. Estou entendendo aí que este assunto, quando eu falo termoquímica, já atrai 2 palavras, liberar e absorver. Estou entendendo? Direitinho, né? E que liberar tem um valor negativo e que absorver tem um valor o quê? Positivo. E que a energia na química é chamada de entalpia. Tá bom? E agora vamos ver o seguinte. O ΔH depende das quantidades de reagentes e produtos. Assim, ao multiplicar ou dividir os coeficientes de uma equação, devemos fazer o mesmo com o ΔH. É importante isso aí que ele está dizendo. Olhe para a primeira. A primeira, nós temos H2 mais Cl2 formando 2HCl. E o ΔH é mais 184,9 kJ. Ok? Na segunda, tem 2H2
mais 2Cl2, formando 4HCl. Perceba que daqui para cá houve uma alteração de 2. Daqui para aqui também foi multiplicado por 2. Daqui para aqui também foi multiplicado por 2. E 184,9 vezes 2 deu 369,8. Os coeficientes que falam são os números que antecedem as substâncias. Então aqui eu tenho 1 e 2, aqui eu tenho 1 e 2, aqui eu tenho 2 e 4. São chamados de coeficientes de balanceamento ou apenas só coeficientes. Tá ok? Então o que acontece? Se eu multiplicar de uma reação química os coeficientes por 3, eu tenho que multiplicar tudo por 3. Eu não vou multiplicar no SH2, não é esse 2 aqui de baixo não. Esse 2 aí é a substância. Ela é formada desse jeito. É 2 hidrogênios, um ligado ao outro. Eu não posso alterar isso aí não, ok? O que eu posso alterar é o número que antecede aqui. Que na matemática também vocês chamam de coeficientes, na equação do primeiro ou segundo grau, ok? São aqueles números que estão colados nas letras. No ABC, no XYZ e assim, do jeito que o professor estiver dando aula para vocês. Tá bom? De matemática. Aqui nós temos o número 1, coeficiente 1. Aqui também, e aqui eu tenho 2. Agora eu tenho 2, 2 e 4. Então daqui para cá eu multipliquei por 2. Houve também uma multiplicação por 2 do ΔH. Do mesmo jeito, se aqui tinha 1, agora aqui passou a ter a metade de 1. Se aqui tinha 1, passou a ter a metade de 1. E se aqui tinha 2, passou a ter só 1. Então, da primeira para a terceira reação, foi dividido por 2. Foi dividido por 2. Do mesmo jeito, o ΔH aqui, que era 184,9, dividiu também por 2. É muito importante isso, viu, gente? Porque vocês têm que olhar esse detalhe, esse referencial. Se de uma reação química para outra houve apenas a mudança de coeficientes, vocês têm que ver se estão sendo multiplicados ou se estão sendo divididos. Porque, por exemplo, se dá essa reação química aqui e diz que o valor é esse, e dá essa aqui e não diz o valor desse aqui. Ó, eu vou perguntar assim. Se eu tenho essa reação química, que é a segunda, certo? Deixa eu colocar aqui na segunda. Se eu tenho essa aqui, ó, a segunda, ok? E nessa aqui não coloca o valor, ok? Ó, não coloca o valor, beleza? Então, se a questão fornece essa e quer saber quanto é o valor daqui, tá bom? Quanto é que é o valor daqui? O que você vai fazer? Vamos só analisar. De 2 para a metade de 1, multiplicou ou dividiu? De 2 para a metade de 1, multiplicou ou dividiu? De 4 para 1, multiplicou ou dividiu? Ah, professor, dividiu. Então, dividiu por quanto? De 2 para a metade de 1, dividiu por 4. Eu tinha R$2 e agora só tenho 50 centavos. Foi dividido por 4. Eu tinha 2, agora só tenho a metade. Eu tinha 4 e agora só tenho 1. Como eu dividi todos por 4, então aqui também eu vou dividir por 4. Então aqui a resposta será mais 369,8 dividido, vamos botar aqui uma barra dividido, por 4, ok? Que essa divisão a gente já sabe quanto é que deu, não foi? Deixa eu voltar aqui para colocar. 92,45. Tá ok, gente? Entenderam direitinho aí? Deram para acompanhar tudo certinho? Deu para acompanhar tudo certinho? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Beleza. Nós temos apenas mais 9 minutos. Vamos aqui só ver o outro slide, tá bom? Temos 9 minutos. Vamos ver o outro slide.
Só para a gente concluir o nosso conhecimento hoje. Então, só para ter agora um nome novo, a partir de hoje, ok? Toda reação química que liberar, vou botar aqui, ó, toda reação química que liberar energia será chamada de reação exotérmica. Exotérmica, ok? Toda reação química que liberar energia será chamada de reação exotérmica. Então tem um sinal de menos. Opa, tem um sinal de menos. Então é o que? Exo. Exotérmica a gente chama de exo, tá bom? Então, ó, exo libera calor. Como ΔH, para calcular o ΔH você vai pegar a energia dos produtos menos dos reagentes. Do mesmo jeito da matemática, quando fala em delta lá na matemática, é o final menos o inicial. Na física também é o final menos o inicial, do mesmo jeito, tá bom? Então, toda vez para calcular um ΔH, você vai pegar os produtos menos os reagentes. Se esse valor dessa matemática der negativo, exotérmica. Se der positivo, endotérmico. Então, se der positivo, endotérmico. Ok? Se der positivo, endotérmico. Ok? Se der negativo, exo. Se der positivo, endo. Então, a partir de hoje, se liberou energia, exotérmica. Se absorveu energia, a reação é a reação endotérmica. Tá ok, gente? E aí tem um gráfico que mostra simplesmente isso. Se eu tenho um valor de produtos baixo e tenho um valor de energia dos reagentes alto, vai dar negativo. Se eu tenho um número pequeno menos um número grande, claro que vai dar negativo. E se eu tenho um número grande menos um número pequeno, claro que vai dar positivo. Isso aí é uma lógica da matemática, tá bom? E só para concluir a nossa aula de hoje, só faltam apenas 6 minutos, nós estudamos hoje reações na termoquímica. E quando eu falo a palavra termoquímica, eu lembro de dois nomes já, que é liberar e absorver energia. E quando eu falo em liberar e absorver energia, eu falo que aquelas reações que liberam energia têm valor de entalpia de energia negativas. E aquelas que absorvem energia têm valor de energia de entalpias positivas. E aí vimos agora no final que todas as reações que liberam energia negativas são chamadas de equações de reações exotérmicas. E todas as reações químicas que absorvem energia positivas, então quer dizer que são endotérmicas. Tá ok, gente? Eu vou colocar aqui agora a frequência para vocês, tá bom? Quero agradecer de coração a presença e a participação de todos. Não saiam, eu vou colocar aqui a frequência e vocês respondem a frequência, tá bom? E já eu coloco a atividade lá no grupo do WhatsApp de vocês. Vocês têm até a próxima aula para vocês estarem tentando resolver. E quando for na nossa próxima aula, nós vamos estar resolvendo as questões com vocês. Tá bom? Nesse mesmo horário, das 9h20 às 10 horas. Tá certo, galera? Não saiam não, só um instantinho, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Só um momentinho.